não gosto de ver minhas fotos. Assim, na verdade, eu não gosto de fotografia em si, tá? Assim, eu não acho que fotografia seja uma coisa... não discuto fotografia muito, não me interesso muito por fotografia. Eu me interesso muito pelos... Assim, quando eu comecei a fotografar, eu fotografei não pela fotografia, mas é porque eu queria fazer alguma coisa e eu sou muito pouco criativo, muito pouco educado, pouco, sei lá, né? E a fotografia é algo muito simples. Você aperta o botão, puf, fez a foto. Só que a motivação para fazer aquilo muda todo o resultado. E aí eu entendi que eu tinha motivação. E essa motivação sempre superou a fotografia, né? Só que daí eu comecei a fotografar guerra e eu comecei a entender, conhecer fotógrafos de guerra, conhecer a história desses fotógrafos, que eu me emociono com esses caras, com essas pessoas, né? E eu entendi que isso era uma tradição. Existe uma tradição da fotografia de guerra. Pessoas muito sensíveis, sabe? E aí eu me emocionei com isso. E aí eu entendi que eu queria seguir nessa tradição. Essa foto foi feita a um menino de 10 anos de idade. Ele trabalhava com traficante, eu não posso dizer onde. E todo mundo conhece um traficante. Então é só fazer contato até chegar a esse traficante. E o traficante, tanto o traficante quanto a polícia, eles se sentem seduzidos um pouco pela minha história de fotógrafo de guerra. E ele estava tentando me mostrar que ele era um bom atirador. Mas ele era um péssimo atirador, porque entre os traficantes, ele tinha 10 anos, como eu disse, tinha só 10 anos, e eles tiravam sarro dele, que ele era um mau atirador. Ele estava bravo, eu vou mostrar como eu sou bom. E ele tentou atirar, tinha uma garrafa de Coca-Cola lá na frente, que não aparece nessa foto, e ele não acertou nenhum tiro, mas é porque ele não tem força física para segurar a arma, né, e aguentar. A minha intenção era pegar isso. Essa sempre foi a minha intenção. E tecnicamente você tem que, nas máquinas de hoje, você aumenta o ISO, né, você pode ter um ISO muito alto para que a luz, né, insira, e você coloca a velocidade muito alta. Então a foto que você vai fazer, ela pode ser 1 segundo dividido por 5.000, 8.000, né? Eu não lembro exatamente, mas é isso. Dois anos após o 11 de setembro, os Estados Unidos estavam alucinados na guerra ao terror, né? Começou pelo Afeganistão e, na sequência, mirou o Iraque, né? A Folha de São Paulo, que é o jornal onde eu trabalhava na época, decidiu mandar uma equipe para lá, até então, para fazer uma grande matéria especial de um país que estava seriamente ameaçado pela maior potência mundial. Compramos equipamentos fundamentais para cobertura, tipo colete, capacete, telefone via satélite, máscaras contra gases e tal, e fomos para o Iraque. E quando eram umas 5h30 da manhã, os primeiros sons da guerra começaram a soar. Eu havia conseguido, num site, uma planta de Bagdá, uma planta até bem detalhada, que eu instalei no meu notebook e no notebook do Sérgio Dávila. Então, conforme os mísseis iam caindo, a gente ia acompanhando, e até que caiu um bem naquele alvo. E eu consegui fazer essa foto. Ela expressa de maneira muito fraca o tamanho do conflito que estava começando, né? Me incomodava muito com a falta de água para tomar banho, às vezes com a falta de comida, que a gente comia coisa enlatada, ou ficar sem dormir, ou dormir de roupa durante 3 dias. Isso aí não me incomodava pessoalmente, a não ser o medo de morrer. Mas particularmente teve uma situação em que eu fiquei com bastante medo, e numa madrugada o tiroteio foi além do limite, ele estava muito violento, intenso. Entrei no estacionamento de um hotel e me distanciei assim, uns 100 metros para tentar
fotografar aquela cena de um ângulo melhor. Comecei a fazer as fotos e consegui fazer, que é uma dessas fotos que está aí, do soldado pisando na cabeça. A 2 metros de mim levantou um soldado americano de um mato que tinha ali, de um jardim, e apontou o fuzil M4 dele bem para minha cara assim, e eu dizendo para ele que eu era jornalista brasileiro, e ele avançando, e eu vi que ele estava... Aí que eu coloquei a mão assim por dentro do meu colete e tirei uma bandeira do Brasil. Eu sou brasileiro, jornalista brasileiro. Aí ele deu uma aliviada. Eu tinha uma foto minha com o Pelé, quando o Pelé foi ministro do Fernando Henrique, que eu trabalhava em Brasília na época. Então eu juntei essas coisas todas e fiz umas ampliações pequenas e levei. Isso aqui pode me ser útil lá. E foram. Então quando encontrava algum iraquiano um pouquinho mais duro para deixar você fazer alguma coisa, e eles são muito assim, é tudo na base da troca, aí eu oferecia para ele uma foto do Rivaldo ou do Ronaldinho, e normalmente ele era amaciado. Então tem alguns elementos que a gente tem que, algumas variáveis que a gente tem que conhecer e dominar, fora do nosso métier diário de jornalista, que podem ser a garantia de você fazer uma boa ou uma má cobertura. O triste era voltar no fim do dia para o hotel, e isso aconteceu 1, 2, 3, vários dias. E colocar as botas na pia e tirar aquele sangue humano que ficava grudado na sola. Isso era uma das coisas mais escabrosas e angustiantes que eu passei lá. E aí, curtiu essa matéria? Então olha, se você gostou e quer assistir mais sobre esse programa sobre fotografia, é só conferir os vídeos aqui do lado. E não esquece de compartilhar, né? Vai que alguém quer muito saber como é que se fotografa comida ou guerra ou outras coisas que estão nesse programa. Então curte, compartilha e mostra para os amigos.